Pessoal, o Brasil deve assinar agora em setembro a adesão formal à OCDE, tá? O início de trabalho da adesão à OCDE. Olha que bacana. Essa notícia foi sugerida por Brutus e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falo para vocês, eu não sou muito fã do país aderir a acordos internacionais, não, tá? Eu acho que isso daí muitas vezes acaba engessando mais a coisa do que trazendo algum benefício. Porém, no caso da OCDE, eu acho extremamente interessante, acho que vai ser um ganho muito grande para o Brasil, para a economia brasileira. Por quê? Porque a OCDE ela surgiu justamente com o objetivo de garantir livre comércio, de garantir governança, de garantir um mercado eficiente e comum entre os países. Então fica muito mais fácil comprar, vender, fazer negócio com outros países, principalmente com outros países desenvolvidos. Então, me parece que neste caso da OCDE é algo extremamente positivo, né? Só para relembrar aqui como é que é o nosso processo de adesão, o Brasil ele tem um roteirozinho aqui, ó, deixa eu ver em que ponto que está o roteiro aqui. O caminho do Brasil na OCDE. Em 91 que o Brasil começou a negociar com a OCDE para entrar na OCDE, hein? E aí ficou enrolando esse tempo todo, um monte de governo de esquerda, evidentemente nenhum deles tem interesse nesse tipo de coisa, porque o governo de esquerda quer implantar o comunismo, a gente sabe disso, então eles não querem assinar acordo com outros países, porque teriam que romper esses acordos. Então, mas aí com o Bolsonaro, imediatamente o governo brasileiro pediu a adesão, na verdade em 2017, ainda foi no Temer ainda, e em 2022 a OCDE convidou o Brasil para iniciar o processo, fizeram um plano, um guia de como seria esse processo do Brasil para entrar na OCDE, e agora em setembro de 2022 o Brasil vai enviar, o Paulo Guedes falou que vai enviar o memorando formal de adesão, né? A gente está nesse processo junto com outros países, tá? A OCDE convidou dessa vez Brasil, Romênia, Argentina, Bulgária, Peru e Croácia para entrarem na OCDE. Mas na verdade o Brasil é quem está melhor, o Brasil já atende 43% de tudo que é necessário para virar membro da OCDE. Então a gente já está quase na metade do que é necessário. Os outros países todos estão com menor quantidade de coisas aceitas, ou seja, vão ter mais trabalho para acertar isso daí, né? A OCDE, como eu falei, é um grupo que foi criado já faz bastante tempo, tá aqui ó, o grupo que é, repara que são esses verdinhos aqui, são os membros originais, ou seja, basicamente Estados Unidos, Europa Ocidental, primeiro mundo, e depois quando foi entre 62 e 96 entraram vários países, então entraram esses que estão em verde escuro, México, Itália, Polônia, Austrália, etc., um monte de países, o Japão também só entrou nessa leva. Depois teve uma outra leva de 2000 até 2021, que são esses que estão em laranja aqui, o Chile, a Colômbia e coisa e tal. E agora a gente vai entrar nessa quarta leva aí de países junto com esses outros que estão tentando entrar aqui, né? A expectativa é que no caso do Brasil isso leve 3 a 5 anos para completar todas essas condições, todas as necessidades de acordos, né? São muita coisa mesmo, são 200, o total de itens que o OCDE prega para um país é 258, mas você não precisa atender a todos eles. Pelo que está combinado nesse plano nesse roadmap do Brasil com a OCDE, a gente vai ter que atender 229 desses itens que estão lá, tá? Então o país ele pode dizer que não, esse daqui eu não vou aceitar essa política, então tem alguma flexibilidade. Já está acordado isso, esses 229, se a gente chegar lá, a gente já está com o ingresso assegurado. E desses a gente já cumpre 112, então a gente já está bem perto da metade mesmo do que tem para fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente positiva, como eu falei, não por fazer parte do grupo. O pessoal fala aqui, ó, prós e contras de fazer parte. O pró é que você ganha um selinho e coisa e tal. Não, o pró é que para implementar essas medidas todas vai ter que fazer um monte de liberação na economia brasileira, acabar com um monte de coisa que hoje é um resquício idiota socialista, tipo tabela da OAB de honorário, honorário mínimo para profissão. Não pode isso, gente, isso é cartel, isso é preço combinado, não pode ter isso, tem que ter livre mercado, cada um cobra o que quiser para fazer o serviço, tem que ser assim mesmo. Então, essa é a ideia. Você, para entrar nesse grupo, você vai ter que liberar
essas coisas todas, né? Aí, lógico, o cara coloca aqui um monte de contras também, que o Brasil perde parte da autonomia, coisa e tal, perde parte da autonomia para engessar a economia, que é o que o pessoal coloca. Por exemplo, aqui eles falam coisas sobre obrigar a compra de coisa local, a Petrobras tem uma parada dessa, de fazer, na hora de fazer licitação, tem uma parte de participação local e coisa e tal, e algumas coisas desse tipo não podem ser feitas. Não é que proíba totalmente, tá? É que tem condições nisso daí. Quando for compras grandes, compras específicas, você não pode limitar a fornecedores locais. Isso é uma coisa positiva, porque é aquilo que a gente falava, né? Não sei se vocês lembram da época da Petrobras, do pré-sal, estava um maior dilema. O pessoal da Petrobras, entre as várias roubalheiras que o Lula fez na Petrobras, uma delas foi justamente contratar alguns navios sonda aqui no Brasil. E aí pagou uma fortuna, os navios nunca ficaram prontos, porque o preço deles aqui era muito mais caro do que comprar lá de Singapura, do que comprar dos estaleiros lá do Ocidente. Ou seja, devia ter comprado lá fora mesmo, compra lá fora onde é mais barato, o negócio de ficar obrigando a comprar aqui no Brasil vai acabar comprando mais caro. No final das contas, o Brasil tem que ser bom. A proteção à política local é diminuir o imposto. Você diminui o imposto para o empresário brasileiro, já resolveu o problema. O empresário brasileiro é tão competitivo quanto qualquer outro do mundo. O que segura muito o Brasil, o que segura a economia brasileira, o que impede que o Brasil seja muito competitivo aqui, é justamente a carga de impostos absurdas, direta e indireta, que você tem aqui. Mas enfim, tudo isso é uma coisa que vai acabar sendo forçada com essa entrada do Brasil na OCDE, né? E dá para ver que claramente o cara aqui está torcendo para o Brasil não entrar, né? Falando contras, não, porque tem coisas ruins e coisa e tal. E ele fala assim, não, e o processo deve demorar de 3 a 5 anos, ou seja, o PT, a organização não é a prioridade. Ou seja, vai depender da vontade do próximo governo, e o PT já falou que não é a prioridade. Ou seja, a gente já sabia isso. Se o PT ganhar a eleição, não acredito que vai acontecer isso, mas se acontecer ele ganhar, vai ter um intervalo aí de 4 anos que a gente vai ficar parado, porque não vai avançar nada nesse sentido. Então, só num próximo governo, depois do PT voltando a ser alguém de direita, que essa coisa vai caminhar, né? A gente espera que não tenha esse atraso, que não tenha dúvida nenhuma seria uma vitória da esquerda aqui no Brasil, né? A verdade é que praticamente não tem contra, só tem prós nessa história. Então é isso daí. Que bom que a gente está entrando na OCDE. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.